Então, para a gente começar essa aula, obviamente, você tem que ter visto o processo, né? Você tem que ter visto essa introdução ao raciocínio clínico. Aqui a gente segue com aquela mesma imagem. Então, agora a gente vai construir ela de outra maneira, um pouco mais visual, exatamente naquilo que eu queria comentar. Então, a gente tem a construção, na verdade, de um arco e flecha. Olha que imagem interessante, vai ajudar muito você a pensar o que é o raciocínio clínico. Então, a gente tem aqui, revisando os pontos aqui, um processo de pensamento que norteia uma decisão. A gente trabalhou a decisão como algo que envolve risco e benefício, e no processo de pensamento a gente tentou separar essas estruturas como se fosse possível separá-las. E a gente encontrou, né, nesse movimento assim, de separar essas estruturas, alguns pontos aqui que são válidos. A gente percebeu que existe, de um lado, sinais e sintomas. A gente percebeu que existe, de um lado, a minha noção, a minha capacidade de interpretar aqui, de entender os arquétipos, né, as doenças, as patologias. A gente percebeu que existe uma corda, né, que se tensiona no arco, né, que dá a minha capacidade de interpretar aquilo, né, da minha capacidade de entender, que é a própria semiologia. E a gente percebeu que, para que isso aconteça, o que vai realmente garantir o funcionamento disso, do ponto de vista racional, é um pensamento lógico, né? São princípios da lógica, né? Que a gente falou que eram 4 princípios que eu ia comentar, mais um princípio. E que, claro, para que isso ocorra, existe um estímulo da vontade. Para que isso ocorra da melhor maneira possível, existe um estímulo da vontade. Então, essa é a imagem do arco e flecha, que é uma imagem visual, para que você consiga entender com muita clareza o que é um raciocínio clínico e como que ele se estabelece. Agora eu quero que a gente aprofunde em cada um desses pontos, para a gente consiga tentar imaginar essas coisas de fato acontecendo, primeiramente separadas, para que depois a gente chegue até mesmo a essa visão simultânea das coisas. Então vamos lá, vamos pegar esse primeiro ponto aqui de sinais e sintomas. Olha como que isso, vou apresentar um viés para você aqui, que é um viés que é possível de acontecer, né? Um viés cognitivo. E que tem tudo a ver com essa forma da gente interpretar sinais e sintomas e a forma como a gente lê os arquétipos e a forma como a gente usa o arco da semiologia para criar essa capacidade de eu inteligir essas coisas. Papo complexo, mas é simples pra caramba quando a gente olhar isso na prática. Então vamos lá, vamos imaginar que a gente tem um médico aqui, beleza? Temos um médico, Dr. João. Dr. João, quem conhece o Dr. João aí? Dr. João é fera, né? Dr. João tá lá, tem as manhas. Então, pá, aqui, Dr. João, boné, pô, bonézinho não, né? Cabelinho, pá, sorriso no rosto, aqui tá com as paradinhas dele aqui, né? Tá tudo amarradinho aqui com a mochilinha dele, pá, tá de boa, é indo pro plantão dele. Nesse plantão, ele vai ter uma dinâmica diferente. Ele vai ter 2 consultórios lá, dispostos para ele, o consultório A e o consultório B. Porém, ele vai atender o mesmo paciente nesses 2 consultórios, só que ele não vai saber que ele está atendendo a mesma pessoa. Beleza? Mas é o mesmo caso. Então, o nosso paciente aqui é uma mulher, né? A Judith. Judith, com TH. Judith. Então, a Judith vai entrar no consultório A, vai contar uma história, vai entrar depois no consultório B, vai contar uma história. E o João acha que são 2 pacientes diferentes. Na verdade, é o mesmo paciente. Vamos seguir essa história. Então, o João entrou lá aqui, ó, consultório A. Judith, no consultório A, vai começar essa entrevista, né, esse atendimento. Existem várias formas de a gente começar um atendimento dentro de um consultório, dentro de um pronto-socorro, mas aqui é a imagem de um pronto-socorro, tá bom? Mas isso aqui poderia ser extrapolado para qualquer cenário. Mas dentro de um pronto-socorro tem várias maneiras de você começar uma anamnese. Então, você está lá sentado, tem um paciente para chamar, você olhou lá a queixa lá, ou não, às vezes não tem queixa, imagina que você não tem, o paciente lá está aguardando, você chamou lá, Judith. A Judith entrou no consultório, tem várias formas de você começar a falar com ela. O que está acontecendo? Como é que eu posso te ajudar? Está sentindo alguma coisa? Várias maneiras, concorda? Então, imagina que neste primeiro cenário aqui, João, quando começa a sua entrevista, pergunta para ela, e aí, dona Judith, o que está acontecendo? O que está acontecendo com a senhora? Por que você está aqui? Você está sentindo alguma dor? O que está acontecendo? Essa maneira que ele começa a entrevista. Aí a Judith responde, olha,
Eu realmente tô, doutor. Olha, eu tô com uma dor na barriga. Eu tô com uma dor na barriga. E essa dor na barriga tem um tempo aí que tá me atrapalhando. Eu tô com um pouco de perda de apetite. Não tô conseguindo comer muito bem. Tá uma dor aqui embaixo, forte. Um pouco de náusea. Eu cheguei a ter febre. E não tô me sentindo bem. Não tô me sentindo bem, doutor. Na cabeça do João, olha, tem uma paciente aqui, jovem assim, uma senhora aqui, né, 40 anos, por exemplo, com uma dor abdominal, uma dor baixo ventre, mais localizada à direita, associada à inapetência, vômitos e febre. Qual o diagnóstico dessa paciente? Fala uma hipótese diagnóstica que vem à sua cabeça imediatamente, e tem que vir mesmo. Apendicite. Um abdômen agudo inflamatório. Apendicite. Realmente. O João, beleza, vamos lá. Deita aqui, dona Judite. Deitou, examinou, tá com uma dorzinha localizada aqui, papapá, pediu o exame. Dona Judite foi lá fazer os exames. Ela saiu do consultório. Ele foi pro consultório B, atender outro paciente, só que ele não sabe que ele vai atender a mesma paciente agora, que é a Judite, de novo, no consultório B. E no consultório B, Judite senta e o João pergunta: como que eu posso te ajudar? O que te trouxe aqui hoje? Doutor, sabe o que me trouxe aqui hoje? Eu tava bem em casa. Eu tava tendo uma febre. Mas assim, tem um monte de gente tendo febre lá no bairro. Um monte de gente meio com mal-estar. Tava me sentindo um pouco mal. Cheguei até a vomitar, doutor. Mas hoje, começou a me dar além desse mal-estar que eu já tava tendo, começou a me dar uma dor na barriga aqui embaixo. Uma dor forte, uma dor que tá me deixando mal. Eu tô me sentindo mal, eu não tô bem. E aí o João para e pensa, caramba, estamos numa época do ano aqui, tem um monte de gente com febre lá. Caramba, pode ser uma arbovirose, pode ser dengue. O paciente está com febre, tem prostração, tem inapetência, tem vômitos, tem dor na barriga, é um sinal de alarme. Caramba, Judite, olha, pode ser dengue aqui. Deixa eu levar você para dentro ali, vou medir seus parâmetros, vou pedir hematócrito, sabe que essa paciente está bem, não está um sinal de alarme, vou ter que repor. Qual o diagnóstico correto? O que a Judite tem? Dengue ou apendicite? Olha que interessante, cara. Olha que massa. Isso aqui acontece diariamente. Agora, tem um monte de paciente acontecendo isso. Por que isso aconteceu? Por que você acha que isso aconteceu? De alguma maneira, a forma como o João inicia a consulta e estabelece uma queixa principal como sendo a principal, né, obviamente, é da queixa principal que eu vou influir o meu interrogatório sintomatológico e é dela que eu vou construir cronologia. Então a forma como eu capto, desatento, às vezes, ou uma forma de uma pergunta, ou às vezes até o próprio modo do paciente me contar, pode fazer com que a minha queixa principal, nesses dois casos, de um lado era dor abdominal, e da dor abdominal eu evoluo com febre, ou febre, que de fato era cronologicamente o primeiro sintoma, e evolui com dor abdominal. Então é mais provável que a história mais bem coletada e a interpretação correta e a capacidade de acessar os diagnósticos que eu conheço corretamente seja no cenário B. Então repara que aquilo que a gente conversou aqui atrás é de fato o que acabou de acontecer nesse consultório aqui, imaginário aqui do João atendendo a Judite. Então, o João fez isso o tempo todo. Ele interpretou a partir da coleta dos sinais e sintomas, usou a própria semiologia, ou seja, a estrutura semiológica da febre, da dor abdominal, da evolução, para conseguir pensar em possíveis diagnósticos, como que em gavetas. Essa é uma outra forma muito legal da gente pensar. É como se cada pergunta que a gente faz na anamnese são gavetas que você pode escolher, abro ou fecho. Como assim, Romulo? Olha, se eu estou frente a um paciente e ele me diz que ele tem dor abdominal, concorda comigo que eu vou fechar? Eu gosto da imagem de fechar. Que eu vou fechar as gavetas, sei lá, de sinusite,
de gripe. Concorda comigo? Agora, para o outro lado, eu vou abrir as gavetas do abdômen agudo inflamatório, da apendicite, da cólica renal, de uma mulher, de uma gravidez. Concorda? Então, é como se cada pergunta que eu faço, cada manobra que eu executo, se eu não estou pensando semiologicamente numa possível doença, eu não estou fazendo nada. Eu estou como um aluno do terceiro período, pela primeira vez fazendo uma anamnese. Eu estou só fazendo pergunta. Sacou isso? Se a sua pergunta ela não está atrelada semiologicamente à estrutura patológica, ela é uma pergunta aleatória, porra. Não significa nada. Porque você não está abrindo nem fechando nada. Fez sentido, cara? Então imagina que eu tivesse na dúvida num outro cenário aqui. Vou dar um outro exemplo aqui para você. Imagina que eu tivesse com o João aqui atendendo, nessa mesma estrutura aqui, né? Agora eu vou fazer diferente, né? Eu não vou botar 2 consultórios, mas o João estivesse atendendo aqui essa paciente, a Judite, beleza? E a Judite, por exemplo, conta para ele aquela história. Então ela teve febre, primeiro sintoma, a queixa principal é febre. Parte da queixa principal, ele montou o interrogatório e ele está construindo cronologicamente os sintomas. Então aqui dentro, ela teve inapetência, ela teve náusea, ela teve vômitos, ela descreve o mal-estar geral. E ela evolui com dor abdominal. Né? Essa foi a história que a gente tinha. E aí o João, por exemplo, começa a pensar numa possível arbovirose. E aí ele lembra, por exemplo, das arboviroses. Ele fala, olha, essa paciente aqui, é claro que isso acontece de modo muito simultâneo, mas essa paciente aqui pode ter dengue, ela pode ter zika, ela pode ter chikungunya, ela pode ter febre amarela. Essas gavetas que ele tá lá, ele tá olhando essas gavetas. Então ele pode fazer algumas perguntas aqui para tentar abrir, né, fechar essas linhas de raciocínio. Por exemplo, essa paciente aqui não descreve, por exemplo, ele pode perguntar sobre dor articular. A paciente não descreveu. Nem dor retroorbitária, ela falou. Então, de alguma maneira, pensando que zika e chikungunya tem muito esse sintoma articular, eu poderia, de alguma maneira, descartar a possibilidade de ser zika ou chikungunya. Concorda? Olha, eu estou numa região que não é endêmica, é para febre amarela. Posso perguntar para ela o quê? Se ela viajou. Então repara que cada uma das minhas perguntas fecham gavetas. Por quê? Semiologicamente eu estou estruturando elas às patologias. Meus amigos, eu não sei o quão óbvio é isso para você. Mas se você começar a pensar dessa maneira, você, da noite pro dia, vai ser o melhor interno, o melhor médico, o melhor estagiário do lugar que você está. Porque uma pergunta dentro de uma visita, frente a um paciente que está sendo se discutindo um caso, se ela não está atrelada a algum diagnóstico, é uma pergunta aleatória, pô. Quem nunca viu House aqui, fecha o vídeo e vai lá ver House. Quem já viu House sabe que ele faz muito isso. Então, sempre que o time dele como é que era o nome do time dele? Diagnóstico, não? Departamento de diagnóstico, é uma coisa assim. Toda vez que o time dele faz uma pergunta, ele responde essa pergunta dizendo assim, mas essa doença não pode ter isso, então descarta. Ele está sempre pensando nessa estrutura dos arquétipos, das doenças, das patologias. Porque é assim que a coisa se dá, velho. Ficou claro essa linha? Essa linha precisa ficar bem clara aqui para você. Porque se ela não ficar, se ela não tiver muito evidente para você, você não vai entender para onde você consegue se desenvolver. Então, agora, de modo mais prático, a gente começa a olhar e começa a perceber o que eu posso me desenvolver. Então, eu estabeleci aqui 3 áreas. Primeira, de sinais e sintomas. Segunda, dos próprios arquétipos. E a terceira, da semiologia. Então, aqui você já tem claramente 3 áreas que você constantemente precisa se desenvolver. Eu vou descrever aqui uma maneira para cada uma delas.
para que você possa crescer. Sobre sinais e sintomas. Como que a gente cresce em sinais e sintomas? Parece óbvio. Vou chamar de mão aqui, para ficar claro para você lembrar isso de modo muito evidente. Bota a mão no doente, cara. A única maneira de você desenvolver a sua capacidade de interpretar sinais e sintomas é botando a mão. Não é só examinando o que eu tô querendo dizer aqui, é botando a mão e botando a mão na massa, cara. Se você hoje está com preguiça de fazer uma anamnese, se você hoje está com preguiça de passar visita, se você hoje está com preguiça de fazer uma história completa, me desculpe, cara, de dizer isso. Mas quando você formar, quando você for residente, quando você tiver um consultório, você vai continuar preguiçoso. Nenhum diploma corrige uma falha de um caráter, cara. Ou você busca isso, vencer essa preguiça, esse tédio, hoje, ou lá na frente, você vai colher esse mesmo fruto podre. Então, sinais e sintomas. Mão na massa. Não posso ter preguiça, principalmente na graduação, em levar isso muito a sério. Show de bola. Arquétipos. Os arquétipos, as patologias. Cara, como que eu consigo fazer isso? Uma dica. Essa é uma dica simples aqui. Vou chamar de olho. Tá? Pra você lembrar. Eu tô tentando te dar estruturas aqui para você lembrar. Por que essa ideia de olho? Porque dependendo de onde você está, na graduação, por exemplo, a única maneira de você se esbarrar com essas doenças, bicho, é encontrando elas, é vendo elas. Porque a gente só conhece, a gente só diagnostica aquilo que a gente sabe. E a gente só sabe vendo, primeiramente. E é vendo várias vezes. Então é por isso que eu quero que você leve muito a sério, aqui é principalmente para graduação, os casos clínicos que estão sendo discutidos. Não ache que você já saiba as coisas. Primeiro que além de ser prepotência, uma taça cheia não dá para encher mais. Assim, é necessário que você, bicho, já vi esse caso. Não, você não viu, cara. A estrutura ali vai ser diferente, a forma como chegou o raciocínio clínico, a forma como o diagnóstico se deu foi diferente. Então você precisa estar atento, você precisa olhar essas coisas. Formado é a mesma coisa. Olhar os prontuários, olhar os casos dos colegas, olhar os pacientes na sala vermelha. Putz, eu sou muito ruim de sala vermelha, eu sou muito inseguro. Então, meu irmão, fica na sala vermelha o tempo inteiro. Toda vez que você puder, deu uma folguinha, vai lá para a sala vermelha e vê o que está sendo discutido, vai ver os casos lá dentro. Primeiro a gente vê, cara. Beleza? Semiologia. Aqui é um ponto que talvez vai exigir de você um pouco mais. Falhou? Voltou? Semiologia. Aqui vai exigir de você um pouco mais, porque muitas, vamos dizer, a parte fundamental disso se dá dentro da faculdade como uma base teórica. Mas ao longo do tempo, claro que eu vou me esbarrando e eu vou podendo me desenvolver. Aqui eu não vou usar nenhuma estrutura, né, como eu estou usando aqui mão e olho, mas na semiologia, você vai precisar fazer um papel aqui da escrita. Sabe por quê? O que acontece? Durante a graduação, principalmente, a gente acaba achando um saco fazer isso. Ou seja, eu pegar lá os prontuários e ficar traduzindo. Porque toda vez que você senta para escrever aquilo que você acabou de ver e examinar, mão e olho, você precisa escrever agora, traduzir aquilo, testar essa língua nova. Que é como você querer ser fluente em inglês e não querer falar inglês como um nativo. Então você precisa falar como um nativo aqui. Você precisa levar muito a sério o seu prontuário, porque é essa maneira que você está botando em prática e se cobrando e se testando a compreensão desse arcabouço semiológico.